Falar sobre o endividamento dos brasileiros, gente, que deixou o governo federal e o sistema financeiro em estado de alerta. O problema é estrutural, não pontual, de modo que soluções de curto prazo não devem melhorar o cenário. Para conter o endividamento, o governo está apostando todas as fichas na carta da liberação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para pagamento de dívidas como parte do programa Desenrola 2.0. Mas, como a gente viu mais cedo, o programa é visto como um paliativo de curto prazo, que não deve solucionar o problema do endividamento do país. A gente vai conversar agora sobre esse assunto com Jefferson Bittencourt, que é head de macroeconomia do ASA, que já está aqui comigo para conversar mais sobre isso. Meu querido, bem-vindo sempre aqui à nossa programação, Jefferson. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês. Meu querido, a leitura de que essa situação fiscal acaba minando medidas de combate ao endividamento sugere que a gente sempre está tratando sintomas e não a causa, né, da situação. Eu acho que isso é o mais preocupante nessa situação, né? Lançar novamente um programa recentemente lançado, que teve ali naquele momento, no curto prazo, um efeito que não pode ser negado, mas que não tratou o problema e aí a gente ainda tem outros riscos por trás. Na sua avaliação, o Brasil hoje enfrenta um problema essencialmente fiscal que se desdobra em crédito caro e inadimplência do brasileiro? Eu acho que essa é uma boa síntese. Assim, a gente tem uma questão fiscal estrutural, que o endereçamento dela vem sendo dado de uma maneira muito lenta. Então, como a gente vem tendo uma percepção de dívida crescente, isso vai adicionando prêmio de risco à taxa de juros. O Brasil começou 2023 com a dívida em torno de 71,7% do PIB, e deve terminar 2026 com uma dívida superior a 83% do PIB. Isso acaba virando um spread de risco para as taxas de juros dessa própria dívida, que é uma referência para o endividamento privado. O governo fez o programa Desenrola lá no início do mandato, ajustou de alguma maneira a dívida de um segmento da população, mas nesse período também houve vários incentivos a novas tomadas de crédito, a novos endividamentos. O crédito consignado privado, ampliações do Minha Casa Minha Vida, e aí as pessoas foram novamente se endividando a uma taxa de juros que não consegue cair em grande medida por conta da situação fiscal, seja de longo prazo, quando a gente está falando de desequilíbrios fiscais, solvência, seja de curto prazo por conta dos próprios estímulos. Então, frente a um novo endividamento, o governo propõe uma nova política de renegociação dessas dívidas e a gente fica nesse ciclo vicioso sem tratar o problema estrutural, que é um ajuste fiscal mais acelerado que viabilize a redução de taxa de juros para todos os estratos da população e não só para segmentos específicos que o governo venha a escolher. Uhum. Bom, então, na tua visão, sem um ajuste fiscal, qualquer iniciativa nesse momento tende a ser apenas temporária, Jefferson? O ajuste fiscal, a gente tem questões de curto prazo, que pressionam a nossa inflação e podem vir a condicionar o comportamento da política monetária, como a própria questão da guerra, a questão do preço da energia. Mas, a longo prazo, o caminho é exatamente esse. Se não houver um processo mais acelerado de ajuste fiscal que contém essa trajetória de crescimento da dívida que nós vimos o governo apresentar ontem no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que com um cenário muito otimista ainda vai bater em quase 90% do PIB, sem que a gente enderece essa questão de longo prazo e entenda que esse desequilíbrio fiscal compromete o crescimento e força a taxa de juros mais alta, vai ser muito difícil a gente conseguir ajudar empresas, ajudar o cidadão a ter um crédito em condições mais favoráveis. Bom, a gente vê também um Banco Central tentando controlar a inflação com esses juros altos, enquanto o governo, obviamente, tenta estimular a economia e aliviar dívidas, né? Então, você fica numa balança difícil, inclusive, de encontrar
um equilíbrio. Dá para poder a gente dizer que o Brasil entrou numa espécie de desalinhamento entre política fiscal e monetária já, Jefferson, passando de qualquer ponto apenas, de qualquer situação pontual ou de apenas de transição de gestão? Dá para a gente afirmar isso? A gente vê um descolamento entre a atuação da política fiscal e da política monetária. A política monetária percebe claramente as pressões que nós temos em termos de atividade, os choques, e tem tido até agora uma política bastante conservadora, no sentido de buscar a redução da inflação e trazer a inflação para mais perto da meta possível. E o foco da política fiscal tem sido totalmente desconectado dessa preocupação da política monetária, está focado numa trajetória de despesas que hoje vem crescendo acima do arcabouço fiscal e uma expansão significativa do crédito subsidiado. Isso é uma coisa interessante, né? Assim, o pontapé inicial desse processo é uma política mais estimulativa. A própria PEC da transição, antes mesmo do início do mandato, já adicionava 170 bilhões a mais de despesa. Isso pressiona a atividade, que pressiona a taxa de juros. O Banco Central necessariamente vai ter que responder via taxa de juros para conter a inflação. E a própria gestão da política fiscal se incomoda com esse processo e começa a criar linhas de créditos com algum tipo de benefício que voltam a estimular a economia e tirar a potência da política monetária. Então, seria muito importante que houvesse uma coordenação melhor entre essas duas políticas para viabilizar um patamar menor de taxa de juros. E aí, não só para facilitar a rolagem dessas dívidas privadas, mas para melhorar a própria dinâmica da dívida pública. E quando o governo atua com programas de renegociação como esse, Jefferson, na tua visão, isso pode gerar algum efeito colateral no comportamento do tomador de crédito ou até mesmo das instituições financeiras? Esse principalmente por causa dos tomadores de créditos, e esse é um efeito clássico chamado moral hazard, né? Assim, se de tempos em tempos aparece um programa de renegociação de dívida, onde eu vou poder renegociar minha dívida em condições melhores, tem o risco de incentivar as pessoas a não serem tão adimplentes assim. Então, assim, não, eu estou com alguma dificuldade de pagar a minha dívida. Se não for muito bem calibrado um programa como esse, e se ele for recorrente, isso vai estimular um comportamento chamado de risco moral, que acaba levando as pessoas muitas vezes, a inadimplirem antes do tempo, confiando na possibilidade dessa renegociação. Jefferson, para poder a gente amarrar aqui o nosso papo, na sua leitura, os ativos brasileiros hoje já refletem essa limitação fiscal ou ainda existe algum risco de reprecificação, caso fique mais claro que o ajuste não vai vir no curto prazo, que obviamente é um ajuste necessário até para poder se trazer mais efetividade quanto a essa questão do endividamento do brasileiro, né? Ou seja, já está precificado ou ainda corremos o risco de um baita reajuste em relação a isso? Não, nós temos assim, quando a gente olha as nossas taxas longas de curto prazo da nossa dívida pública, a gente está convivendo com um patamar de taxa real bastante elevado. Assim, se a gente for olhar nominalmente, a gente está convivendo com patamares de taxa real dos títulos públicos similares ao período pré-impeachment. O que a gente vê, a gente normalizou a convivência com esse patamar de juros alto, tenta arrumar paliativos ali, achando uma linha de crédito para um setor ou outro onde a gente consiga reduzir esse nível de dívida, mas tem espaço para essa situação ficar pior? Sim, porque essa análise que eu estou fazendo é uma análise basicamente na taxa desses papéis curtos, está em valor em mesmo patamar. Mas se nós formos olhar em termos de diferencial em relação à taxa de juros americana,
A gente tinha esse patamar de 7% real em 2015, 2016, mas com a taxa de juros americana muito mais baixa. Se a gente for pensar em termos de spread sobre a dívida americana, o não endereçamento dessa questão fiscal de uma maneira crível nos próximos anos pode levar essa taxa não de 7, 7,5, mas alguma coisa para perto de 8,5, 9. Perfeito. Quero muito agradecer sua participação, Jefferson Bittencourt, Head de Macroeconomia do ASA, aqui com a gente. Sempre muito bom bater um papo contigo, meu querido. Boa quinta-feira para você. Até uma próxima. Para ti também, e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Até mais.